O movimento de 1 centímetro, numa única pena da ponta da asa, produziu uma curva larga e suave. A tremenda velocidade descobriu ele. Contudo, antes de descobrir isto, verificou que, se movesse mais de uma pena àquela velocidade, era disparado em movimento giratório, como uma bala de espingarda. E Fernão fez as primeiras acrobacias aéreas de uma gaivota viva. Nesse dia, não perdeu tempo conversando com as outras gaivotas e voou até depois do pôr do sol. Descobriu o loop, o slow roll, o point roll, o inverted spin, o go bunt e o pinwheel. Quando Fernão Gaivota se juntou ao bando na praia, era já quase noite cerrada. Estava tonto e tremendamente cansado. Apesar disso, não resistiu ao prazer de voar num loop para a terra e de fazer um snap roll antes de aterrar. Quando souberem do triunfo, pensava, ficarão loucos de alegria. Como vale a pena agora viver, em vez da monótona labuta de procurar peixe junto dos barcos de pesca. Temos uma razão para estar vivos. Podemos subtrair-nos à ignorância. Podemos encontrar-nos com criaturas excelentes, inteligentes e hábeis. Podemos ser livres. Podemos aprender a voar. Os anos vindouros brilhavam e trauteavam promessas. As gaivotas estavam reunidas em conselho quando ele aterrou e, segundo parecia, já estavam em reunião havia algum tempo. Na realidade, estavam à espera dele. Fernão Capelo Gaivota é chamado ao centro. As palavras do mais velho foram pronunciadas num tom mais solene. Ser chamado ao centro só podia significar grande vergonha ou grande honra. Ser chamado ao centro por honra era a maneira como eram designados os principais chefes das gaivotas. Claro, pensou, o bando da alimentação esta manhã viu o triunfo. Mas eu não quero honras, não me interessa ser chefe. Só quero partilhar o que descobri, mostrar a todos esses horizontes que estão à nossa frente. Avançou um passo. Fernão Gaivota, disse o mais velho, é chamado ao centro por vergonha aos olhos das gaivotas, suas semelhantes. Foi como se batessem com uma tábua. Os joelhos enfraqueceram-lhe, as penas tombaram-lhe, um enorme rugido ensurdecedeu-o. Ser chamado ao centro por vergonha? Impossível! O triunfo! Eles não podem compreender. Estão errados, estão errados. Pela sua desastrada irresponsabilidade, entoava a voz solene, por violar a dignidade e a tradição da família das gaivotas. Ser chamado ao centro por vergonha significava que seria banido da sociedade das gaivotas, desterrado para uma vida solitária nos penhascos longínquos. Um dia, Fernão Capelo Gaivota aprenderá que a irresponsabilidade não compensa. A vida é o desconhecido e o desconhecível, mas não podemos esquecer que estamos neste mundo para comer e para nos mantermos vivos tanto quanto pudermos. Uma gaivota nunca contesta o conselho do bando, mas a voz de Fernão ergueu-se gritando: irresponsabilidade! Meus irmãos, quem é mais responsável do que uma gaivota
que descobre e desenvolve um significado, um propósito mais elevado para a vida. Passamos 1000 anos lutando por cabeças de peixe, mas agora temos uma razão para viver, para aprender, para descobrir, para sermos livres. Dê-me uma oportunidade, deixe-me mostrar-lhes o que descobri. O bando mostrou-se impenetrável como uma pedra. Quebrou-se a irmandade. Entoaram em conjunto todas as gaivotas e, em perfeito acordo, taparam solenemente os ouvidos e viraram-lhe as costas. Fernão Gaivota passou o resto dos seus dias sozinho, mas voou muito além dos penhascos longínquos. A solidão não o entristecia. Entristecia-o que as outras gaivotas se tivessem recusado a acreditar na glória do voo que as esperava. Recusaram-se a abrir os olhos e a ver. Aprendia cada vez mais. Aprendeu que um eficiente mergulho a grande velocidade lhe dava ao peixe raro e saboroso que vivia 3 metros abaixo da superfície do mar. Já não precisava de barcos de pesca nem de pão duro para viver. Aprendeu a dormir no ar, estabelecendo um percurso noturno pelo vento do largo, cobrindo 150 quilômetros desde o ocaso até a aurora. Utilizando o mesmo controle interior, voou através de nevoeiros cerrados e subiu acima deles para céus estonteantes de claridade, enquanto qualquer outra gaivota ficava em terra, conhecendo apenas neblina e chuva. Aprendeu a dominar os altos ventos do continente e a jantar ali os delicados insetos. O que outrora desejara para o bando, tinha-o agora só para si. Aprendera a voar e não lamentava o preço que pagara por isso. Fernão Gaivota descobriu que o tédio, o medo e a ira são as razões por que a vida de uma gaivota é tão curta e, sem isso a perturbar-lhe o pensamento, viveu de fato uma vida longa e feliz. Vieram à noite e encontraram Fernão deslizando tranquilamente sozinho pelo seu querido céu. As 2 gaivotas que surgiram junto às suas asas eram puras como a luz das estrelas, e o brilho que delas se desprendia era leve e afável no éter noturno. Mas o mais encantador era a perícia com que voavam, as pontas das asas movendo-se a 1 centímetro exato e constante das suas. Sem uma palavra, Fernão submeteu-as ao teste a que nenhuma gaivota fora ainda submetida. Torceu as asas, diminuiu a velocidade para 1,5 km por hora e deslizou lentamente, quase parando no ar. Os 2 pássaros irradiantes deslizaram com ele suavemente, mantendo-se em posição. Sabiam voar devagar. Dobrou as asas e caiu num mergulho de 280 km por hora. Mergulharam com ele, riscando a noite em formação impecável. Por fim, transformou diretamente essa velocidade numa longa rotação ascendente, lenta e vertical. Giraram com ele sorrindo. Regressou ao voo planado e esperou algum tempo antes de falar. Muito bem, quem são vocês?
Nós somos do seu bando. Fernão, somos suas irmãs. As palavras eram fortes e calmas. Viemos para levar você para mais alto, para levá-lo para casa. Eu não tenho casa, nem tenho bando. Fui banido e estamos agora sobrevoando o pico da grande montanha do vento. Já não posso elevar este velho corpo além de umas centenas de metros. Você pode sim, Fernão, porque aprendeu. Acabou-se uma escola e chegou a hora de começar a outra. O entendimento raiou neste momento para Fernão Gaivota, tal como o iluminara sempre em toda a sua vida. Tinham razão. Ele podia voar mais alto e era tempo de ir para casa. Lançou um último longo olhar pelo céu, por aquela magnífica terra prateada onde aprendera tanto. Estou pronto, disse por fim, e Fernão Capelo Gaivota elevou-se com as duas gaivotas brilhantes como estrelas para desaparecer num céu perfeitamente escuro. Fim da primeira parte.